Quero dar continuidade aqui na quarta parte da cura interior. Nós já passamos pelos altares de rejeição, né? E também pelas legalidades de sangue, que é o espírito de morte. Quero falar um pouco agora da maldição geracional hereditária. Eu quero entrar aqui, explicando como que age na vida da pessoa. Numa situação dessa, a mãe ela é uma vítima primária. Se ela não fizer o tratamento, a próxima vítima vai ser a filha dela. Se a filha continuar, vai ter outra filha, que essa vem ser a neta, também vai continuar debaixo da mesma maldição geracional. Porque até a filha neta é uma maldição geracional. É difícil para quebrar? É, mas ainda é mais simples do que a hereditária. A partir da bisneta, já passa a ser uma maldição hereditária, tataraneto também. Já não vai chamar mais maldição geracional, vai ser já hereditária. Eu vejo o povo aí que às vezes faz um pouco de confusão, né? Joga tudo para hereditário, mas não é. Né? Segundo a medicina, o gênero da mãe, ele acompanha até a neta, né? A filha e a neta. Então, é geracional, acaba sendo uma maldição geracional. Bisneta, tataraneta já é hereditárias, já é coisas heradas que se chama dos antepassados, né? Aí já vem a contagem de ciclos, né? Cada 7 anos é um ciclo. Então, aí vem as contagens. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, aonde nós vai falar sobre o jovem lunático. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele saudar, e perguntou aos escribas: que é que discutes? E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que apanha, despedaça-lhe espuma, e range os dentes e vai se definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz. O Senhor mandou trazer, né, o menino. E trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai, e Jesus foi perguntar ao pai do menino, né? Quanto tempo que sucedia aquele menino estava naquela situação? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nós vemos aqui, se o pai do menino respondeu para Jesus que era desde a infância, ele não era mais criança, ele já era um jovem, né? Segundo o nosso estudo que nós fazemos, aquele jovem ele já tinha mais de 21 anos. Ele já estava nos ciclos, né? 3 ciclos, 3 vezes 7, 21. Ele tinha 3 ciclos de maldição com ele, porque não foi quebrado na infância. Até os 7 anos, a mãe tem ainda o poder de quebrar. Ela foi uma pessoa viva na presença de Deus, ela vai ungir aquela criança, vai orar e vai repreender aquela maldição e aquela criança vai ser liberta. Passou dos 7 anos, aí a mãe não pode fazer mais nada, a não ser interceder. Mas daí tem que ter, né, uma renúncia daquela maldição. Aí ele diz: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Aqui nós já temos que são legiões, né? Existe o demônio do fogo, existe o da água. Eu não posso falar muito aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Isso aí tem que entrar no profundo. Então, se ele jogava no fogo, era um tipo de demônios, na água era outro. Para destruir, mas não pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. Ele disse assim: os seus discípulos não podem fazer nada, né? E Jesus disse:
Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Jesus é o Filho de Deus, já tinha revelado que o homem era incrédulo, não cria nas coisas de Deus. Por isso, não foi só culpa dos discípulos, também teria uma culpa no homem por ele não crer, falta de fé. Por isso que os estudiosos falam, os ministros, quando nós for fazer um trabalho de libertação, tem que saber quem vai e quem leva, porque tem gente incrédula que vai só para atrapalhar. Chega lá, aquele demônio não vai manifestar, se manifestar que a pessoa vai ficar duvidosa e vai atrapalhar. Então, pessoas para entrar nesse tipo de trabalho tem que ser pessoas ministradas por Deus, pessoas capacitadas. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Foi como se ele tivesse pedido perdão: Senhor, perdoa, né? Eu não cria, mas a partir desse momento eu creio, só quero que o Senhor ponha o meu filho em liberdade. Jesus, vendo que a multidão concorria, né, quer dizer, a multidão estava ali só para ver, será que ele vai libertar mesmo? Repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. Mas o menino ficou como morto, né? Por que o menino ficou como morto? Fazia muito tempo que, com certeza, aquele menino está naquela situação. A Bíblia diz, o pai não diz que ele está já definhando? Quando se diz definhando, é porque os ossos dele já estavam fragilizados, ele não tinha mais o DNA de Deus. Então, o espírito de morte quis se apossar dele por causa que ele tinha perdido o DNA de Deus que estava nos ossos. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu ele e levantou, porque nós sabemos que onde Jesus chega, chega a vida, né? Chega a luz. Jesus é a vida, né? Quando ele disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, porque Jesus é o dono da vida. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? Ele disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, nós vemos aqui que eram legiões que estavam sobre a vida daquele jovem. E não é de qualquer maneira, né? Não é para qualquer um. O ministro tem que estar preparado para poder entrar nessa guerra. Ele tem que ter também o comando dos anjos de guerra. Pedir para o Senhor mandar os anjos de guerra para ajudar ele nessa guerra, porque senão não vai acontecer nada. Aleluia, glórias a Deus.